Procuradoria-Geral da República fecha 10 primeiros acordos com réus dos atos de 8 de janeiro. O governo anuncia a necessidade de novo bloqueio de 600 milhões de reais no orçamento. E você vai ver também. Presidente do STF, ministra Rosa Weber, vota pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. TSE inicia julgamento de recurso contra a inelegibilidade de ex-presidente Jair Bolsonaro. Primavera chega neste sábado com previsão de onda de calor extremo pelo Brasil. No Minuto Pet de hoje, vamos falar sobre a morte de Estopinha, que deixa um legado sobre a importância da adoção de animais. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Procuradoria-Geral da República fechou hoje os primeiros 10 acordos com réus acusados de incitação dos atos de 8 de janeiro. Os advogados têm 10 dias para confirmar o interesse em fechar a proposta. Até o momento, 301 pessoas já manifestaram a intenção em fazer o ajuste. O grupo integra os acusados de investigar os ataques que levaram à invasão e à depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Eles foram presos no dia 9 de janeiro em frente ao quartel-general do Exército e denunciados por crimes menos graves. O acerto permite que eles não sejam levados a julgamento pelo caso, mas para isso é preciso seguir algumas regras, como confessar os crimes, prestar serviços à comunidade, pagar multa, entre outros. A ação penal aberta contra os réus que aceitaram o acordo fica suspensa até o cumprimento de todas as cláusulas. Em caso de alguma violação, o processo pode ser retomado. E o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar hoje o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves. Ele votou pela rejeição do recurso. Em seguida, o ministro Ramos Tavares acompanhou a decisão de Gonçalves. O ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em junho deste ano, a Corte decidiu que ele não poderia se candidatar a nenhum cargo até 2030. Em nota, Bolsonaro afirmou que sempre jogou dentro das 4 linhas. O julgamento no plenário virtual vai até a próxima quinta-feira. A presidente do Supremo Tribunal Federal e ministra Rosa Weber votou hoje a favor da descriminalização do aborto em mulheres com até 12 semanas de gestação. Após a posição, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu que o caso seja julgado no plenário presencial. Ainda não há data para que isso aconteça. O julgamento começou no plenário virtual sem debate entre os ministros. A relatora do caso, a ministra Rosa Weber, defendeu a descriminalização do aborto até a 12ª semana. No voto de quase 130 páginas, a ministra destacou que estudos mostram que a criminalização não é a melhor política para resolver os problemas que envolvem o aborto, a chamada justiça social reprodutiva. Atualmente, a lei considera que o aborto voluntário, ou seja, não espontâneo, é crime em qualquer período da gestação. A interrupção da gravidez só é autorizada no Brasil em 3 situações: se houver risco de morte para a mulher, se a gravidez foi provocada por estupro e se o feto é anencéfalo, sem cérebro. A ação que está sendo julgada foi apresentada pelo PSOL em 2017. Rosa Weber se aposenta como ministra do Supremo no fim da semana que vem. Como o voto dela já foi lançado no plenário virtual, a posição da ministra terá que ser considerada quando o julgamento recomeçar.
O ministro Luiz Roberto Barroso apresentou um destaque para que o julgamento continue, mas de forma presencial. Barroso será o novo presidente do STF e caberá a ele definir a data em que a discussão será retomada. Olha só, nos próximos dias, o governo federal deve liberar as novas fases do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. A segunda parte do programa é voltada para quem ganha até 2 salários mínimos. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria confirmando a nova fase do programa Desenrola Brasil. Segundo a pasta, 32,5 milhões de pessoas têm dívidas e podem ter seus débitos renegociados com melhores condições nesta nova etapa. As renegociações começam com as dívidas de até R$ 5.000 e depois valores que cheguem até R$ 20.000. Também podem ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água e telefone, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, em torno de R$ 2.640, ou que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A nova fase do Desenrola Brasil começa com o leilão, em que as 709 empresas credoras inscritas devem propor descontos para os contratos incluídos em cada lote. Os contratos vencedores recebem os maiores descontos. O leilão vai acontecer entre a segunda e a quarta-feira. A média do desconto mínimo é de 58%. A abertura da segunda fase do Desenrola Brasil para a população está prevista para a primeira semana de outubro. De acordo com o Ministério da Fazenda, será lançada uma plataforma para a renegociação das dívidas. O consumidor vai poder pagar a dívida com descontos à vista ou até 60 meses com juros de até 1,99% ao mês. A Justiça liberou mais de 2 bilhões de reais de atrasados a aposentados do INSS. O valor é pago a pessoas que entraram com ações de revisão, auxílio-doença e pensão. O Conselho da Justiça Federal liberou o total de 2 bilhões e 200 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. Além das aposentadorias, o valor corresponde a ações em relação a auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 144 mil beneficiários. O pagamento será feito de acordo com o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidade de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. A consulta deve ser feita no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. As equipes técnicas do Ministério da Fazenda e do Planejamento de Orçamento indicaram que o governo federal precisará fazer um bloqueio de 600 milhões de reais em despesas não obrigatórias ao longo do ano, para cumprir as metas estabelecidas para 2023. É o terceiro bloqueio de gastos consecutivos neste ano. No resultado de maio, o governo havia feito um contingenciamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais e em julho o corte foi de 1 bilhão e meio de reais. A equipe econômica ainda reduziu as projeções para o déficit primário de 145,4 bilhões para 141,4 bilhões de reais. E vamos agora ao mercado financeiro. O Ibovespa e o dólar encerraram esta sexta-feira em queda. O índice, assim como a moeda norte-americana, foram impactados pelos tons mais duros do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e do Banco Central do Brasil nos comunicados de política monetária. Ao final da sessão, a moeda norte-americana caiu 0,02% e encerrou o dia cotada a R$ 4,93 na venda. E a Receita Federal abriu hoje as consultas ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Quase 2 bilhões de reais devem ser pagos em restituições. E atenção, se você não estiver nessa leva, é provável que esteja entre os mais de 1 milhão e 300 mil contribuintes que caíram na malha fina.
A Receita Federal informou que as restituições deste último lote somam R$1.960 bilhões para 1.260.000 contribuintes. Para saber se você já foi contemplado em algum dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda de 2023, basta acessar a página da Receita na internet. Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo do Fisco. Seguindo o padrão, a liberação para consulta acontece uma semana antes do depósito dos recursos previsto para o dia 29 de setembro. Desse total, de acordo com o governo, R$507 milhões se destinam a contribuintes com prioridade no recebimento, como idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental. Os brasileiros que tinham imposto a restituir e não aparecem listados em nenhuma das 5 rodadas de pagamento estão na malha fina e precisam acertar as contas com o leão. O pagamento da restituição do imposto de renda vai ser feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para o resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Se o contribuinte não resgatar o valor nesse período, ainda pode requerer ao crédito pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal. E veja a seguir, primavera chega neste sábado com previsão de mais calor pelo Brasil. E ainda, no Minuto Pet, vamos falar sobre a morte de estopinha e a importância da adoção de animais. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. 3 pessoas acusadas de fazerem parte da maior quadrilha de roubos a residências do estado do Rio foram presas. Entre elas, Ayrton Bastos, conhecido como 22, chefe do bando e com 14 passagens pela polícia. Câmeras de segurança registraram algumas ações do grupo em diversos roubos e a maioria deles em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os outros presos foram Diogo Rodrigues de Souza e Everton Silas, também com anotações criminais. O setor de inteligência da Delegacia de Nova Iguaçu já identificou pelo menos 15 integrantes do bando. E com a onda de calor nos últimos dias, os animais também necessitam de um refresco. O Bioparque Zoológico do Rio realiza ações de enriquecimento ambiental oferecendo picolés aos animais. Cada animal recebe seu picolé de acordo com as suas necessidades. Os carnívoros recebem sangue e carnes congeladas e os onívoros, frutas congeladas. Bom, criatividade não falta. Que bom, né, para os nossos animais. Eu fico por aqui. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Desejo a você um ótimo fim de semana. Até lá. Muito bacana, hein? Gostei dessa notícia. E muito obrigada, Anderson. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Anderson. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. E olha só, a primavera começa neste sábado no Hemisfério Sul, com previsão de mais calor no Brasil. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O cenário colorido anuncia a chegada da primavera, também conhecida como Estação das Flores, já que é nessa época que muitas delas desabrocham. A primavera começa oficialmente às 3h50 da manhã deste sábado, trazendo com ela dias e noites com a mesma duração. Diferente do que acontece no inverno, quando as noites são mais longas e os dias mais curtos, porque o sol se põe mais cedo e nasce mais tarde. Bem, a gente se despede do inverno já com calorão, né? Nessa semana, várias cidades brasileiras registraram temperaturas muito elevadas, inclusive com alerta de perigo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E a primavera chega também trazendo previsão de temperaturas acima da média. Estamos aí sobre a interferência do fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial,
ele está com intensidade forte e ele deve estar trazendo um ciclo de chuvas mais representativos na região sul do Brasil. E nas outras regiões do Brasil, tanto na região sudeste, centro-oeste, a chuva ela é mais irregular. Essa intensa onda de calor que se encontra presente sobre boa parte do território nacional, incluindo os países vizinhos, faz com que nós tenhamos temperaturas recordes, com valores até que podem passar aí dos seus 40, 45 graus, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo também valores acima dos 40 graus, Rio de Janeiro, Salvador. A região do Nordeste como um todo, a chuva ela é um pouquinho melhor nos próximos meses. Mas nas outras regiões do Centro-Oeste e das áreas do Sudeste, ela é um pouco mais irregular. Ora tem chuva, ora tem períodos de tempo seco. E o calor ele segue predominando. Em alguns momentos a gente até pode ter uma temperatura um pouco mais amena. Bem, e diante das altas temperaturas, é importante destacar os cuidados com a saúde, como, por exemplo, usar protetor solar, evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde. E, claro, beber muita água para manter-se hidratado. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o quartel-general da frota russa na Crimeia pegou fogo após um ataque ucraniano. O Ministério da Defesa russo anunciou que um militar morreu no bombardeio. Sebastopol, sede do quartel-general da frota russa do Mar Negro, é a maior cidade da península ucraniana da Crimeia, que foi ilegalmente anexada pelas forças de Moscou em 2014. A mídia estatal russa TASS informou que os destroços foram espalhados por centenas de metros após o ataque do míssil. A TASS acrescentou que um grande número de ambulâncias estava a caminho do local do ataque. Segundo autoridades, na semana passada, a Ucrânia lançou um ataque extenso à base de reparação naval da frota russa do Mar Negro, que danificou 2 navios de guerra russos. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças armadas ucranianas atacaram o estaleiro em Sebastopol em 13 de setembro com 10 mísseis de cruzeiro e 3 barcos não tripulados, no que parecia ser o ataque mais ambicioso de Kiev ao porto desde o início da guerra. O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje o líder sírio Bashar al-Assad e anunciou uma nova relação estratégica bilateral. Hoje vamos anunciar conjuntamente o estabelecimento de uma parceria estratégica entre China e Síria, que vai se tornar um importante marco na história das relações bilaterais. Assad faz sua primeira viagem oficial à China em quase 20 anos com 2 objetivos: buscar apoio financeiro para a reconstrução de seu país, devastado por um sangrento conflito desde 2011, e continuar reabilitando a imagem internacional de seu regime, isolado durante algum tempo e acusado de cometer atrocidades durante a guerra. A China é um dos poucos países fora do Oriente Médio visitados pelo presidente Assad desde o início da Guerra Civil Síria, que virou um conflito regional. A guerra já matou mais de 500 mil de pessoas, provocou o deslocamento de milhões e destruiu grande parte da infraestrutura e da indústria locais. O rei Charles e a rainha Camila encerraram sua visita de 3 dias à França. O objetivo da viagem é estreitar os laços entre britânicos e franceses depois da tensão causada pelo Brexit. O rei Charles III assinou o livro de visitantes e plantou uma árvore. Os dois participaram de uma recepção em uma fragata da Marinha Real para celebrar os laços militares entre a França e o Reino Unido. A visita de Estado de 3 dias de Charles e Camila à França começou na quarta-feira com uma cerimônia no Arco do Triunfo, em Paris, e um jantar no Palácio de Versalhes. Mais tarde, eles visitaram o mercado de flores com o nome da Rainha Elizabeth II e depois se reuniram com Emmanuel e Brigitte Macron na Catedral de Notre-Dame para ver o trabalho de restauração após o incêndio de 2019. E hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet.
E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre a morte da primeira pet influencer no Brasil. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, boa noite, Maria Alice, boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Pois é, Maria, a Estopinha faleceu essa semana e, como todo mundo sabe, ela era a primeira pet influencer do Brasil e descansou aos 14 anos de idade após contrair uma infecção na unha. A cadelinha foi adotada pelo zootecnista e veterinário Alexandre Rossi quando tinha 1 ano de vida e conquistou o carinho das pessoas com a sua simpatia na internet. Até na Universidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, Rossi palestrou sobre o sucesso da cachorrinha. Mesmo em meio à dor da perda, seu tutor homenageou e trouxe uma reflexão para todos nós. Vamos ver. Que a gente pode aproveitar essa força que a gente recebeu, não sei de onde, para conectar pessoas, para mostrar que os cachorros são mais felizes vivendo com a gente do que no quintal. Se ele tiver um grupo dele, tudo bem, mas na época tinha muito cachorro que não vivia dentro de casa. A coisa de trazer o cachorro mais próximo, de quem gosta de dormir com um cachorro, não está fazendo mal nenhum. E eu comecei a cada vez mais, através dessa fama da Estopinha, passar isso para as pessoas. E aí eu percebi que grande parte das pessoas que sempre vinham, me ouviam nas palestras e tudo mais, já eram pessoas que tinham os cachorros dentro de casa. E às vezes acho que o que elas mais precisavam assim é uma validade de que a psicologia mostra que isso, né, esse amor, esse carinho que a gente tem por eles ajuda muito a gente e ajuda muito eles. E mais uma vez a gente reforça aqui no Minuto Pet a importância da adoção. Como tem cachorrinhos e gatinhos precisando, e o lar, né? Toda a diferença que eles fazem e acompanham aí a trajetória de toda a família. Que história linda, hein? Ela realmente deixou um legado, né? Sim, e ele enfatizou muito isso, né? Sobre o legado dela. E 14 anos, né, Gil? Ela foi a precursora aí, né, no mundo, com a influencer primeira pet influencer, e depois dela vieram tantos outros, como a gente já deu aqui também. Só quem tem um pet sabe, né? O amor que eles têm para compartilhar. E lembrando, então, a importância da adoção, né? Que muita gente está aderindo aí à adoção hoje em dia, né? Que bom, as ONGs, né? Que dão os animais. E as famílias têm essa oportunidade também, que não tem condições de comprar, né? Um pet que não é barato, pode adotar também. Com certeza. E a diferença que eles trazem para os nossos lares, né? Só traz alegria, Só né? alegria. Muita paz e amor, né? Com certeza. Tão bom chegar em casa e ser recebido por um pet. É verdade. Carol, muito obrigada pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você, viu? Obrigada, Maria. Muito obrigada, Carol. Ótimo fim de semana e até semana que vem. Até semana que vem. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.